Caião, por mais que eu creia no paraíso com Jesus, tenho medo de morrer por causa dos meus filhos. Você entende isso? Entendo. Entendo, porque aquela preocupação paterna ou materna de quem fica dizendo, e os meus filhinhos, como é que ficarão? Corta para cá, isso. Os meus filhinhos, como é que ficarão? Como é que eu vou deixá-los? Sim. Mas o que a gente precisa entender é que aquele que nos leva, e para quem a nossa partida é preciosa aos seus olhos, é o mesmo que cuida dos nossos que ficam. E a certeza no coração de quem botou o pé, não foi nem de quem entrou, porque nenhuma dessas pessoas que a gente mostrou hoje aqui, ou em programas anteriores, porque esse tema é recorrente, eu já falei dele aqui umas 7, 8 vezes no Papo de Graça nos últimos 3 anos, todos aqueles que eu apresentei aqui, histórias anteriores extraordinárias, ninguém entrou na glória. Puseram o pezinho naquela antessalinha, num umbralzinho que estava longe da glória mesmo. Mas todos eles reportam o fato de que, uma vez tendo tido aquela experiência, todas as relatividades do tempo, todas as nossas preocupações, tudo aquilo pelo que a gente, preso ao tempo e espaço, se aferra angustiada e ansiosamente, todas essas coisas cessam. E com elas também vem a certeza de que os que nós deixamos para trás serão devidamente cuidados, justamente por aquele diante de quem nós estamos agora e em cuja presença nós estamos entrando e entraremos em plenitude. De modo que eu entendo o aspecto psicológico da nossa relatividade. Eu já disse que quando eu me converti, comecei a ter os meus primeiros filhos, eu que não tinha nenhum medo de morrer, eu às vezes dizia, muitas vezes em que eu estive em situação que eu achei que ia morrer, depois de convertido, eu estive em muitas situações assim de praticamente só ter escapado por causa de uma determinação de Deus. Não vem aqui ao caso agora narrar essa quantidade grande de situações. Mas a minha única oração se voltava para os meus filhos, que eram pequenos. Senhor, como é que vai ser? Eu sabia que meu pai vivia, minha mãe vivia, que eles seriam maravilhosos, anjos de Deus para a vida deles, especialmente tendo os pais que eu tinha e tenho ainda, minha mãezinha querida. Mas o meu coração paterno se voltava para eles. Eu pedia para ser poupado, sobretudo por causa dos meus filhos, não por causa da passagem. E eu nunca estive numa situação dessa de ter chegado nesse limiar. Era tudo coisa ainda que, no tempo e espaço, com aquele cheiro já da morte chegando na tua cara, vai acontecer. Digo, Senhor, eu me preocupo pelos meus filhos, me ajuda a cuidar deles até que eles estejam em situação de autodeterminação. Mas esse é só o lado relativo, psicológico, da nossa preocupação humana e paterna, que foi, num certo sentido, aquilo que Paulo expressou também, quando ele disse que ele preferia partir e estar com Cristo. Mas por causa dos pequeninos, que não eram filhos dele, mas eram filhos na fé, aos quais ele amava entranhadamente, como se os tivesse gerado como filhos da alma, os gerou no espírito, na fé, ele disse, convém-vos que eu fique. Só por causa disso, mas por nenhuma outra razão. No entanto, a gente tem que também compreender, quando chega essa hora, que se o Senhor nos leva, aquele que nos leva, e que é tão real, e absolutamente absoluto, é aquele que com mãos invisíveis, e trabalhando nas teias que os nossos olhos não discernem na história, vai fazendo com que todas as coisas cooperem ao final e sempre para o bem daqueles
que amam a Deus. Então eu entendo você, mas descanse. Não carregue esse medo, não transforme isso em pânico, porque o Senhor cuida dos nossos. Cuida dos nossos. Eu sei que Ele cuida de verdade de cada um daqueles que a gente ama e que a gente põe na presença dEle e cujas vidinhas a gente nutre com o melhor do nosso amor.